sobre a proteção de Deus, em nome do povo itauense, após conferido o quórum, declaro aberta a presente sessão. Peço, vereadora Juliana Mater, para que faça a oração do dia. Boa noite a todos. Senhor, dai-nos saúde para o nosso corpo e que cooperemos com uma vida disciplinada para que sejamos dignos de vossa ajuda. Por vos honrar e reportar a vós agradecimentos e louvores, quanto nos enriquecestes, não deixando nos faltar o que precisamos, coroando de grande êxito todas as nossas jornadas, que nem sempre são fáceis. Amém. As atas das sessões anteriores estão em votação aprovadas. Peço ao secretário da mesa, vereador Giovan dos Santos, para que faça a leitura de matérias. Leitura da mensagem número 6 de 2021. Itaú de Minas, em 17 de fevereiro de 2021. Senhora Presidente, servimos-nos do presente para encaminhar a apreciação dessa egrégia casa os projetos de lei de minha autoria que versam sobre as seguintes matérias. Autoriza a abertura de crédito adicional especial na Lei número 1096 de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências. Com relação a medicamentos, autoriza a abertura de crédito adicional especial na Lei número 1096 de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências. Com relação à saúde na escola, os projetos de lei ora encaminhados têm seu embasamento nas ações que envolvem a pandemia do Covid-19 e destina-se à abertura de crédito especial para atender a demanda oriunda do impacto causado no orçamento. O crédito será utilizado no custeio de ações de enfrentamento da emergência causada pelo novo coronavírus e seus desdobramentos. Cumpre esclarecer que, referente ao projeto que revoga a Lei número 1107 de 2021, houve um equívoco na natureza da despesa e destinação de recursos, impossibilitando a sua inclusão na LOA, vício que estamos sanando no projeto ora encaminhado. Os recursos tratam-se de incentivos financeiros do Ministério da Saúde e Fundo Estadual de Saúde, com a finalidade de custeio para a aquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica no âmbito da saúde mental, como consequência de impactos sociais ocasionados pela pandemia da Covid-19, entre outros. A saúde na escola tem como finalidade levar aos municípios incentivo financeiro para o enfrentamento da pandemia, devendo ser utilizado para a aquisição de material de consumo, tais como equipamentos e material de prevenção para todo o setor educacional. Assim, solicitamos e esperamos contar com a habitual atenção de Vossa Excelência e dos nobres edis para apreciação da matéria em regime de urgência especial, dada a importância das matérias e do interesse da saúde pública. Na oportunidade, reitero a todos os nobres edis protestos de elevado apreço e consideração. Cordialmente, Norival Francisco de Lima, prefeito municipal. Mensagem número 7 de 2021. Itaú de Minas, em 17 de fevereiro de 2021. Senhora Presidente, servimos-nos do presente para encaminhar a apreciação dessa egrégia casa os projetos de lei de minha autoria que versam sobre as seguintes matérias. Autoriza a abertura de crédito adicional especial na Lei número 1096 de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências. Esse é com relação a material de consumo. E autoriza a abertura de crédito adicional especial na Lei número 1096 de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências. Essas são as despesas da assistência social.
Os projetos de lei ora encaminhados têm seu embasamento nas ações que envolvem a pandemia do Covid-19 e destina-se à abertura de crédito especial para atender a demanda oriunda do pacto causado no orçamento. O crédito será utilizado no custeio de ações de enfrentamento da emergência causada pelo novo coronavírus e seus desdobramentos. Na área de assistência social, o projeto destina-se ao atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade e de pessoas expostas a alto risco de contágio pelo Covid-19, entre outras situações. Assim, solicitamos e esperamos contar com a habitual atenção de Vossa Excelência e dos nobres edis para a apreciação da matéria com a maior brevidade possível, tendo em importância das matérias e do interesse da saúde pública. Na oportunidade, reitero a todos os nobres edis protestos de elevado apreço e consideração. Cordialmente, Norival Francisco de Lima, prefeito municipal. Mensagem de projeto. Senhores vereadores, venho à presença desta edilidade apresentar-lhe o projeto de lei número 10 de 2021, que altera a denominação de logradouro público, conforme histórico abaixo. A matéria visa prestar uma justa homenagem ao nosso querido falecido sargento Alessandro Lemos Ribeiro, querido e respeitado, grande homem, filho exemplar, marido fiel e dedicado. Alessandro Lemos Ribeiro nasceu em 25 de 11 de 1974, na cidade de Passos, Minas Gerais, filho de José Afonso Ribeiro e Regina Célia Lemos Ribeiro. Cresceu em Itaú de Minas, onde sua infância foi vivenciada na Praça Joaquim Mário, a pracinha do Pátio da Fábrica. Aos 18 anos foi estudar em Santa Rita do Sapucaí, voltando alguns anos depois e se dedicando aos estudos e logrando êxito como o único cidadão da região a conseguir ingressar no honroso Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Desculpa. Após um ano de curso em Belo Horizonte, retornou transferido para a unidade de Corpo de Bombeiros de Passos, continuando a morar em Itaú de Minas, deslocando-se para Passos nos dias de trabalho. Em 2005, casou-se com Simone Silva Amorim Lemos Ribeiro e tiveram 2 filhas, sendo Bruna Amorim Lemos Ribeiro e Beatriz Amorim Lemos Ribeiro. Novamente se dedicou aos estudos e passou na prova para sargento do Corpo de Bombeiros. Nunca quis sair de Itaú de Minas, mesmo quando foi alocado em Piuí, já como sargento da corporação, se deslocando todos os dias para o trabalho para a cidade de Piuí. Entre 2010 e 2015, amava Itaú, preservava suas origens, sua cidade, sua casa onde foi criado, a família e onde ajudava as pessoas da cidade em relação ao que aprendeu na vida profissional, como prevenção a incêndios e socorro a vítimas quando necessário. Salvou, resgatou, confortou, deu esperança a centenas de cidadãos e famílias. Infelizmente, em abril de 2019, foi ceifado como vítima de uma imprudência no trânsito, no deslocamento do trabalho para casa. Tantas vidas ele ajudou, mas infelizmente não teve nem a possibilidade de receber o mesmo socorro que prestou a tantas pessoas. Guerreiro, batalhador, honesto, bom filho, bom marido, bom pai e boa pessoa. Merece sempre ser lembrado. Cumpriu com honra por 18 anos a missão da corporação, proteger a vida, o patrimônio e o meio ambiente para o bem-estar da sociedade. Faleceu em 7 de abril de 2019. E esse projeto de lei foi assinado por todos os vereadores. Requerimento. Só um minuto, pessoal. Requerimento número 23 de 2021. Itaú de Minas, em 18 de fevereiro de 2021. Senhores vereadores, a mesa diretora, por seus membros abaixo assinados, em concordância com as razões elencadas na mensagem
de número 6 de 2021, e em atendimento à solicitação do Executivo Municipal, requer a concessão de regime de urgência especial aos projetos de lei número 6 de 2021 e 7 de 2021, que autorizam a abertura de crédito adicional especial na lei número 1096 de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências. Ambos os projetos versam sobre ações de combate e enfrentamento à pandemia do Covid-19. Atenciosamente, mesa diretora. Requerimento número 24 de 2021. Senhores vereadores, a mesa diretora, por seus membros abaixo assinados, em atenção e conformidade ao exposto na mensagem número 7 de 2021, requer a concessão de regime de urgência especial aos projetos de lei de números 8 de 2021 e 9 de 2021, que autorizam a abertura de crédito adicional especial na lei número 1096 de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências. Ambos os projetos versam sobre as ações de combate e enfrentamento à pandemia de Covid-19. Atenciosamente, a mesa diretora. Anteprojeto de lei número 1 de 2021, dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como organizações sociais. Justificativa. A lei federal que dispõe sobre organizações sociais já tem mais de 20 anos e a sua regulamentação em âmbito municipal ainda não existe. A lei, por versar sobre contrato de gestão, parcerias e outras peculiaridades entre poder público e setor privado, não é de iniciativa de vereador, mas o pode ser o anteprojeto dela. E o que se segue aqui é esse anteprojeto, ao que se espera pronta discussão e evolução prospectiva para que se torne regulamentada a lei da OS, no município de Itaú de Minas. A lei tem a finalidade de parcerias formais entre a Prefeitura e entidades que desenvolvem atividades que seriam primariamente obrigações do poder público, como as relacionadas à saúde e educação, a PAI e grupos vulneráveis que têm por rotina serviços de profissionais da saúde, LAR São Vicente. De forma que, uma vez regulamentada, a lei, entidades municipais poderão ter participação e ajuda por parte da Prefeitura no desempenho de suas atividades. Finalizou. Visando a emissão de parecer técnico, fica remetido para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final o projeto de lei número 10/2021, que altera a denominação do locradouro público, homenagem ao sargento Alessandro Lemos Ribeiro. Segunda ordem do dia. Conferido o quórum. Coloco em única votação o requerimento número 23. Requer a concessão do regime de urgência especial aos projetos de lei número 0607 de 2021. Não. Não votou? Deu. Aqui, ó. Aqui, ó. Já o senhor deu. Eu já dei. Não pôs lá.
Aprovada por unanimidade. Coloco em única votação o requerimento número 24, requer a concessão do regime de urgência especial aos projetos de lei número 0809/2021. Ainda não, já. Aprovada por unanimidade. Coloco em única discussão global os projetos de lei número 06, 07, 08 e 09/2021, que autorizam a abertura de créditos adicionais especiais na lei número 1096/2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2021 e das outras providências visando aquisição de medicamentos de assistência farmacêutica, realização de despesas para manutenção do programa Saúde na Escola, destinados ao enfrentamento de emergência Covid-19 nas políticas de saúde, a realização de despesa para assistente social. Pois é. Já pôs? Coloco em primeira votação o projeto de lei número 06, que visa a aquisição de medicamentos para assistência farmacêutica. Aprovada por unanimidade. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 07/2021, visa a realização de despesas para manutenção do programa Saúde na Escola. Aprovada por unanimidade. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 08/2021, destino ao enfrentamento de emergências à Covid-19 nas políticas de saúde. Aprovada por unanimidade. Coloco em primeira votação o projeto de lei de número 09/2021, que visa a realização de despesas para a assistência social. Aprovada por unanimidade. Com o uso da palavra, a vereadora Juliana Matar. Presidente, eu peço licença para falar do meu assento. Pode ser? Obrigada. Pode falar. Boa noite, presidente, mesa Boa noite. de trabalhos, demais colegas, vereadores, funcionários, né, e colegas da Câmara. E
as pessoas que nos seguem pelas redes sociais. Eu serei breve hoje, gostaria só de estar esclarecendo que esta casa, né, assim como alguns vereadores do mandato anterior, têm trabalhado, não têm medido esforços para buscar o veículo, né, que foi feito compromisso com a entidade APAI. E nós estamos trabalhando nessa questão desde 2018, né? Durante o ano de 2019 e 2020, eu fiz vários requerimentos ao setor de convênios da prefeitura, todos eles respondidos em tempo hábil. E, na ocasião, vinha como status no processo aditivado. Isso foi permanecendo no sistema, não houve nenhum equívoco ou erro por parte da administração municipal. A questão foi que surgiram outras prioridades, né, principalmente o enfrentamento à pandemia, e nesse sentido, esse nosso pedido ele ficou sem autorização, né? Ele chegou a ser empenhado, mas o repasse não foi feito aos cofres públicos para aquisição do veículo. Tomando conhecimento disso, eu tive em contato com o ex-deputado Renato Andrade, em Passos. O ex-deputado, ele que intermediou esse pedido dessa van, né, para a APAI, aqui de Itaú. E ele não foi eleito, né, na última eleição para deputado, mas ele já havia feito essa requisição e nós acompanhamos juntos esse processo. Atualmente, o ex-deputado tem uma ligação muito próxima com o senador Rodrigo Pacheco, né, de grande influência, aí, inclusive eleito presidente do Senado, né? E aí existe agora a possibilidade da gente conseguir esse veículo o mais rápido possível, porque nós estamos tentando tornar esse processo, esse status do pedido, ativo novamente. E se a gente conseguir reverter essa situação, tão logo a gente receberá o recurso e tão logo a gente conseguirá fazer a entrega física, né, do veículo que a APAI tanto necessita, principalmente agora com a possibilidade de estar utilizando o espaço público do CEMEI Otávio. Atualmente a APAI funciona no centro da cidade e será deslocada para um bairro periférico. Então, está aí a maior necessidade desse veículo para atender os alunos. Era só esse esclarecimento, presidente, eu devolvo a palavra. Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora Maria Helena Faria. Quero cumprimentar a todos os vereadores, quero cumprimentar os servidores da casa e quero cumprimentar toda a população que está nos assistindo e que ainda nos assistirão. Eu queria ler um ofício que eu fiquei extremamente feliz que eu recebi da deputada Grace Elias, né, em relação a um recurso que foi destinado para o Lar São Vicente. Prezada Maria Helena, com os meus cordiais cumprimentos, cabe a mim, como vice-líder do governo, informar que no final do mês de dezembro de 2020, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos liberou ao Lar São Vicente de Paulo de Itaú de Minas o valor correspondente a R$ 62.688,60, referente ao auxílio emergencial do governo federal, criado pela Lei 14.018/20, com crédito tratado na medida provisória, MP 991.2020, enviado à Câmara dos Deputados, da qual fui relatora, para atender aos intuitos de longa permanência de idosos, que são as ILPIs, popularmente conhecidos como abrigos ou asilos. Mesmo com a caducidade da MP 991/2020,
o governo federal manteve em sua programação orçamentária o auxílio emergencial e liberou o referido valor para a entidade em auxílio financeiro nesse momento para a pandemia do Covid-19. Aproveito a oportunidade para orientar a ilustre prefeita, que ela pôs assim, da importância de se criar o município, caso não exista, o Conselho Municipal do Idoso, o que no nosso município existe, como também existe o da criança e do adolescente, né, para fim de gerir o Fundo Municipal do Idoso. O Fundo Municipal do Idoso, ele ainda não está completamente criado, mas está em fase de criação. Deixa eu terminar de ler. Que, de acordo com a Lei 4.320/64, em seu artigo 71, os fundos especiais do idoso, ele retém o imposto de renda. Então, assim, o Fundo do Idoso, o Fundo da Criança e do Adolescente, ele é criado para poder, além de dos ministros, dos deputados fazerem transferência de recurso, também a população fazer abatimento no imposto de renda e até as multas, né, serem convertidas para ele. Daí a importância da criação. E é muito importante esse trabalho em conjunto do Executivo, Legislativo, deputados, população. E está aí a prova que a vereadora Juliana acabou de nos relatar, da importância desse trabalho em conjunto, que é desse repasse, né, da van, que teria vindo para cá. No início do ano, eu tinha olhado a respeito dessa van e tinha visto sobre esse convênio, e daí que eu tive a ideia de pedir de novo, e eu agradeço também a todos os meus colegas que assinaram junto comigo, né, esse requerimento para os deputados que nós conhecemos, e assim, o trabalho em conjunto, todo mundo aqui está disposto a trabalhar junto em prol da comunidade, né. Eu vi que entrou o projeto de lei do Alessandro. O Alessandro, ele fez parte da história e da infância de todo mundo aqui, de todos os vereadores, dos servidores da casa, meu amigo, meu vizinho, parceiro de Maitai, meu e do vereador Davi. Era um bom homem, um pai amoroso, um filho atencioso, um marido exemplar. Ele tem algumas características eram marcantes na pessoa do Alessandro, que é a alegria e a honestidade. O que a gente não pode deixar de citar aqui é o belíssimo trabalho realizado pelo Alessandro como bombeiro e assim, os ideais que ele tinha de uma Itaú próspera, uma cidade que acolhesse como acolhe, mas que acolhesse ainda mais todos os habitantes, né? E é merecida essa homenagem para ele. Então, eu deixo aqui a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Roberto Gonçalves. Cumprimento a senhora presidente, em nome dos demais colegas vereadores. Cumprimento aos funcionários da casa e a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Vou começar falando, gente, em questão de prazo. Eu acho que eu sempre preguei aquilo que eu acredito que é justo. E eu acho que a gente está um pouco extrapolando essa questão aí de urgência especial. Nós estamos com menos de 2 meses de trabalho e quantas urgência especial que veio com projetos do Executivo. Lógico, todos os projetos que vêm para essa casa são de extrema importância para o povo. É para isso que existe essa casa. Então, todos eles são importantes, todos. Só que tem que, se for começar a trabalhar num sistema de deixa para mandar na última hora e aí a urgência especial. O próprio nome fala
que é urgência especial. Então, aí a gente tem aqui que correr, né, aprovar e fazer sem passar pelos trâmites legais de qualquer um outro projeto, ser mais analisado, ser visto com mais calma e saber aí o que a gente está votando corretamente. Então, fica aí essa alerta. Por exemplo, eu já fiz alguns requerimentos ao Executivo. O último que eu fiz, estou aguardando a resposta, referente a uma licitação que foi feita para a compra de combustíveis, né? Foi pedido para mim, como representante da população, vieram me pedir para mim que fizesse esse requerimento, o qual eu fiz aqui. Esse requerimento eu fiz no começo do mês, né? Eu até protocolei na casa aqui, antes até da licitação acontecer, que a licitação aconteceu dia 4, dia 5, mas até ter a reunião, então seria bom, às vezes, amanhã a gente mudar o regimento aqui, mudar as coisas. Vamos também, quando fazer um requerimento para o Executivo, vamos fazer aí, vamos ter urgência especial. Aí responde no mesmo dia. Já pensou? Eu acho assim, existe sempre os dois lados. Então, eu sempre vou brigar aqui pelo que eu acho que é justo para todos. E hoje já é dia 23, eu estou aguardando também a resposta desse requerimento. E parece que chegou na prefeitura no dia 10. Então, teria até o dia 25 para me responder. Então, usam-se o prazo máximo que eles têm. E nós temos aqui, que se virar nos 30 aqui, essas questões de urgência especial. Então, quando tiver alguma coisa que realmente foi especial, que realmente necessitar de uma urgência, às vezes não tem nem jeito de ser feita. Então, o que eu sempre vou pregar aqui, o que é justo. Eu vou fazer um pedido hoje, um apelo, no qual a semana que vem eu vou trazer essa situação aqui à Câmara. Vamos trazer coisas que aconteceu ao longo desses anos aí, todas as dificuldades que esses alunos nossos aqui têm passado para tentar aí findar o seu curso superior. Muitos, né, teve que cancelar aí esse sonho aí de ter aí uma formação devido à falta do transporte escolar. E hoje eu vim cá fazer um pedido ao Executivo. Olha, gente, já tem gente estudando em Passos que está pagando para ir, com dificuldade, já estão falando, não sabe se vai dar conta ou não. Nós estamos vivendo um momento de crise para todos. Mas tudo que foi passado referente a esse transporte escolar, tudo que foi dito ao longo desses anos, após ter sido cortado esse ônibus, tudo que foi acontecido, eu vou dar até um conselho para a administração. Dá esse ônibus, dá esse transporte para esses alunos. Foi falado muito isso. O senhor vice-prefeito mesmo, né? O senhor lembra aí que o senhor até sancionou uma lei que obriga o Executivo a dar esse transporte. Está aqui, na época o prefeito vetou, está aqui, Matheus Vilela Silva, acredito que é o senhor. O senhor sancionou essa lei, cobrou, nós cobramos aqui. Então hoje, gente, não tem que blá blá blá.
Não tem, eu acho que vai ser muito desgastante para o executivo, muito. E eu estou cobrando até mais do que o ônibus. Eu estou cobrando o caráter, a palavra. Eu estou cobrando o que prometeram para esses alunos que têm um sonho de amanhã ter uma educação superior, ter um ensino superior. Que esses alunos que às vezes vão representar nós amanhã, esses sim, são o futuro de nossa cidade. Essa juventude que está buscando conhecimento lá fora, porque nós não temos aqui. Então, tudo o que aconteceu ao longo desse tempo que foi cortado, eu vou trazer aqui. Então, eu estou dando assim, um conselho. Vocês vão ter que arrumar esse ônibus para esses alunos. Vocês vão ter que arrumar o transporte. Não é arrumar, não, faz uma associação, faz alguma coisa, sai pedindo de casa em casa. Não, nessa não. Nós cobramos muito aqui. Nós lutamos muito e não conseguimos na gestão passada. Agora, essa veio com todo intuito que iria resolver esse problema. Então não joga para frente não, senão vai ficar mais feio ainda. Mais feio. A gestão passada cortou porque falou que não tinha condição. Agora essa falou que tinha dinheiro, que não pagava porque não queria, aprovamos uma lei, cobrou que o executivo não cumpriu uma lei. Então o que adianta nós fazermos lei aqui? E volta a cobrar de novo do executivo, que é Deus fiscais. Aí vocês mandam projeto de urgência especial. Aqui vai ter que arrumar um reloginho daquele jeito. Se vira nos 30 aqui. Vamos correr para aprovar as leis. Mas se as leis que a gente faz, o executivo não executa. Então, eu acho que há uma discordância aí. Vamos moralizar o nosso trabalho. Somos poderes independentes, mas acho que deve existir uma harmonia aí para poder ter uma sequência num trabalho correto. Então vamos respeitar todos os poderes e vamos tentar fazer as coisas funcionarem. Porque o interesse de aprovar a lei é quando existe um interesse do outro poder. Aí tem que ser até de urgência especial. Agora, as leis que nós fazemos aí, vamos olhar por elas. E estou cobrando, falei que iria dar esse mês. Eu não quero buscar o terceiro poder para me ver porque que não está sendo feito. Nós fazemos a lei para ser executada. A gente faz papel de bobo. Você faz uma lei aí para os terrenos, para os foguetes, para os animais, e todo ano aqui tem a lei. Isso aqui é cidade, o que é isso aqui agora? Então, vamos pedir uma urgência especial para fazer cumprir nossas leis. Obrigado, boa noite. Devolvo a palavra. Com a palavra o vereador David Souza. Boa noite, presidente, à mesa diretora, boa noite aos demais colegas, aos servidores públicos e todos aqueles que nos assistem. Falando do projeto de lei de Logradouro,
que envolve o nome do Alessandro, no caso, o Sargento Alessandro. A homenagem é mais que merecida, até porque os serviços que ele prestou na comunidade são conhecidos de todos. Então, acredito que a família vai ficar contente e também todos os itauenses só de lembrar de quem foi o Alessandro Lemos. Outra situação, ô Alisson, tem umas fotos que o Alisson, não tem jeito de postar aqui, mas vai ser, quem estiver assistindo possivelmente vai ver. Referente à rua Tiradentes, se eu não estou enganado, onde a gente foi ontem também. Acho que todos os vereadores devem lembrar que a gente passou muito tempo, quase que rotineiramente, pedindo ali para fazer a manutenção daquela rua. E o Fabiano acompanhou de perto, né, que a gente pedia, de fato, chegava lá, e talvez por falta de recurso, outras coisas que a gente desconhece, não se conseguia fazer o recapeamento na rua. Eu nem sei se a palavra certa é recapeamento, mas enfim. Ontem parece que acabou, hoje, o serviço na rua, e os moradores da rua Tiradentes vai ter pelo menos um problema na rotina deles. A rua está lá em perfeitas condições de uso, sem acontecer o que acontecia da gente, de repente, o carro ficar até em algum buraco, porque se não dá, o problema nem era tão grande lá, 4, 5 anos, mas a falta de manutenção acarreta uma situação que fica mais emergencial e cheia de buracos, igual todo mundo viu lá, que aí o que de repente era baratinho fica muito caro por conta da falta de manutenção. E a gente espera que nesses trabalhos que a Prefeitura vem executando, tenha manutenção para não chegar ao estado que chegou a rua Tiradentes. E, por fim, finalizando, presidente, esse projeto que está com um monte de projeto que vai ser remetido ao Poder Executivo das organizações sociais. Eu não sei se os colegas vereadores conhecem, mas a organização social, ela se presta serviço de, quando aprovado o contrato de gestão, presta parcerias, o poder público com a iniciativa privada para desenvolver alguns tipos de serviço, inclusive de saúde. A parceria, ela envolve a cessão de mão de obras, por exemplo, vamos colocar a situação do Lar São Vicente. Se o Lar São Vicente precisar serviço de fono, fisioterapia, e às vezes não consegue dar manutenção financeira nesse trabalho, através de um contrato de gestão firmado com a Prefeitura e o LAR, a Prefeitura pode ceder horas desse servidor da saúde para ajudar. Estou citando a APAI, mas serve para outras associações que venham eventualmente fazer essa parceria com o poder público. Então, ela se presta a isso. Eu conversei de antemão com a chefia do Poder Executivo, falando do projeto, se a gente poderia fazer um anteprojeto e se o Executivo teria o cuidado de dar sequência no projeto. E teve o sinal verde, e o que a gente espera agora, senhora presidente, é que de fato isso desenrole e no futuro a gente venha a ter parcerias com associações para ajudar. Então, a finalidade desse projeto de organização social é unicamente ajudar na questão financeira e de mão de obra. Devolvo a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Fabiano Gomes. Quero cumprimentar a todos os colegas da mesa diretora, na pessoa da Cláudia, os demais colegas, os funcionários da casa e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Eu tenho visto as postagens do Executivo a respeito das manutenções de estrada. Está muito legal, começou o trabalho. Eu acredito que o período é um período difícil, um período chuvoso, mas até para consideração, foi cobrado tanto a administração passada a respeito da máquina, a segunda máquina que faz manutenção em estradas, por estar parada. Legal se consertasse essa máquina, para dar essa prioridade no tempo de seca, para estar com a disponibilidade das duas máquinas para ter, porque sabe que a nossa zona rural é extensa, é grande, e uma máquina é bem difícil de concluir os trabalhos. Eu vejo, está muito legal, muito bonito o trabalho, mas, porém,
ficaria melhor, porque a cobrança hoje sabe que tem danificado várias estradas das zonas rurais. A gente tem recebido, eu acredito que os demais colegas também têm recebido várias críticas aí das estradas. Para o executivo estar se preparando, né, para a seca, através de materiais para colocar nas estradas, porque sabe que somente passar a máquina não resolve o problema, né? Temos vários problemas aí de mata-burro, ponte, e o problema está bem crítico. Tem região que não está passando nem carro. Se tiver alguma dificuldade, eu acredito que o Legislativo está aqui para tentar ajudar. Eu queria ver mais dessas fotos nas redes sociais, ajudando o pessoal da zona rural, né? Eu acredito que o povo tem passado tanta dificuldade até às vezes para colher o seu próprio leite. O caminhão não chega na sua propriedade. E a gente vê a dificuldade de muitos. E queria parabenizar também o Executivo, o trabalho que tem feito no tapa-buraco, recapeamento de algumas reivindicações que a gente tem colocado. Tem feito. A gente está vendo assim, uma cumplicidade boa entre os poderes, mas acredito que possa melhorar, né, no decorrer dos tempos. Isso, se depender de nós, eu acredito que vai melhorar. E eu coloco à disposição. Quero ver mais fotos do Executivo fazendo trabalho para o povo. Agradeço e devolvo a palavra. Com a palavra, o vereador Giovan dos Santos. Cumprimento a mesa diretora, meus amigos de trabalho e os internautas, pessoal todo que nos assiste, muito obrigado por estar acompanhando os trabalhos da Câmara Municipal. Presidente, gostaria de pedir uma atenção especial do Executivo com relação à segurança no SECOI. Sábado, houve um furto, quebraram o vidro de um carro, ali a pessoa estava trabalhando e deixou o carro ali no estacionamento da serralheria. O indivíduo chegou, quebrou o vidro do carro, tentou roubar o carro, não conseguiu roubar o carro, abriu o capô, levou a bateria e alguns pertences da pessoa. Não foi chamada a polícia. Não foi chamada a polícia, mas verificou-se nas câmeras de monitoramento e já está reconhecendo o autor do furto. Isso era 2 horas da tarde. Então, eu gostaria de pedir uma atenção especial ali para o SECOI, no sentido de tentar amenizar esse tipo de coisa que é bem frequente ali. Para se ter uma ideia, com relação às câmeras de segurança, de umas 20 câmeras de segurança na cidade, me parece que só 2 estavam funcionando, ou ainda estão. Então, eu gostaria também de pedir encarecidamente para que o prefeito e o vice-prefeito, né, estão trabalhando juntos, para que ele desse uma atenção especial também para essas câmeras de segurança. Essas câmeras de manutenção das câmeras de segurança na cidade toda. Entendeu? Gostaria de pedir uma atenção especial. E agradecer o trabalho da funcionária Keila, né? Que, já falando do SECOI, que o SECOI não tinha muita limpeza no SECOI. Hoje, toda semana, o pessoal da Keila está trabalhando com muita boa vontade, as meninas estão trabalhando com muita boa vontade. Gostaria de parabenizar aqui o trabalho da Keila e das meninas que trabalham junto com ela. Com relação ao conserto das vias públicas, presidente, nós fomos, eu acho que todos aqui passaram na campanha eleitoral no bairro São Lucas, e a reivindicação da Rua Tiradentes, como o Davi disse anteriormente,
o que vocês estão querendo aqui? Não, aqui nós precisamos da manutenção dessa via pública. E o pessoal foi lá no bairro São Lucas, na rua Tiradentes. O que aconteceu? Lá não teve como, né, Davi? Não teve como fazer só o tapa-buraco. Ali precisou de fazer um recapeamento geral da rua, quase que geral. Então, queria parabenizar a prefeitura e parabenizar também o pessoal da rua Tiradentes. A gente está vendo também o trabalho da prefeitura com relação a podas de árvores, que podas de árvores está sendo feito em toda a cidade e, assim, dando mais luminosidade das vias públicas e tirando o perigo, né, dessa época de chuva, de vento forte, de cair galho em cima dos fios elétricos. Então está sendo feito uma poda nessas árvores. Trabalho muito bem feito também, está de parabéns. Estou vendo aqui, saiu um outro boletim da pandemia hoje. De ontem para ontem teve um aumento de 14 casos e hoje teve um aumento de 6 casos. Então, totalizando aqui, deixa eu ver, de 958 foi para 964. Aí, um número... Está quase chegando um número que a gente jamais esperava que Itaú chegaria, no 1000º número. E, se for levar, assim, por consideração as estatísticas, será no início da semana que vem, né? Se for, assim, a gente torce para que não aconteça isso, mas se for seguir as estatísticas, semana que vem a gente terá um número que ninguém gostaria que acontecesse, o número de 1000 casos de contaminação do Covid-19. Aí a gente fala, presidente, Passos vai liberar as aulas, né, dia 1º de março. Passos vai liberar, Itaú não. Só que é perigoso para nós. Nós temos muitos estudantes que estudam em Passos. Com essa liberação das aulas, isso pode complicar a nossa situação nossa também. Porque muitas pessoas vão para lá, para Passos, né? E pode complicar a nossa situação. Então, é um dado preocupante também, uma notícia preocupante. Acho que não deveria... Se vai abrir, abre todas as cidades. Espera, abre todas as cidades. Não há esse negócio de cada cidade fazer sua lei também. Mas os pais têm opção a fazer online. Os pais têm a opção de mandar os filhos. Ou presencial ou online, tem a opção. Então, mas... presencial é difícil. Eu acho que é complicadíssimo e pode complicar a nossa cidade também. E gostaria também, presidente, passar uma notícia boa para quem está precisando procurando emprego, né? Deixa eu achar aqui para me passar uma notícia, apesar de que essa notícia já rodou as redes sociais, mas tem gente que não tem acesso. É um processo seletivo do IBGE, o censo 2021, aqui para Itaú de Minas. Recenseador do nível fundamental. Terão 15 vagas temporárias aqui para Itaú de Minas. Vai ter uma taxa de inscrição, né? É um processo seletivo, uma taxa de inscrição de R$ 25,77. É o custo, e a prova será no dia 25 de abril. E o período de inscrições será do dia 23, né, hoje no caso, a 19, de 23/2 a 19/3. São 2 vagas temporárias com salário de R$ 1.700. Também uma taxa de inscrição de R$ 39,49. A prova no dia 18 de abril e o período de inscrição é de 19/2, então já iniciou, a 15/3. Então o pessoal pode procurar informações no telefone 0800 536 4885, vagas de emprego. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu gostaria de falar, presidente. Eu ia... Com relação às estradas rurais, né, a chuva está no período chuvoso ainda, mas o Fabiano já disse aqui.
Rodas de árvore, tal, boletim, Estrada do Santana. Estrada, prefeito teve uma reunião hoje, foi no local, aqui para frente da Lagoa, na entrada para o Santana, com o pessoal do DR, para fazer tipo uma abertura ali naquela descida, muito perigoso, realmente é perigoso, assim como tem outros lugares perigosos também, perigosos, né? E eu acho que vai desencadear outros pedidos, porque tem aqui de frente a Votorantim, na entrada do sítio aqui da Dora, que foi feito ali, que seguiu aquela proteção no meio. O pessoal que mora ali, eles têm que ir lá na frente e virar no meio da pista. Já foi feito e não foi observado isso, uma falha imensa. Mas a gente torce para dar certo, a prefeitura vai entrar com a parte de limpeza e me parece que o pessoal do DR vai entrar com o material e fazer a abertura. Então, está de parabéns o pessoal do Santana, que está lutando pela reforma da igrejinha do Santana. Muitos voluntários estão conseguindo verbas para reativar a igreja, que tem quermesses lá, quermesse muito boa, as festas lá. Estão reformando, não vai ter festa agora, é lógico que não por causa da pandemia, mas já estão fazendo numa época para deixar pronto para depois. Muito bem feito, muito bem cuidado a igrejinha. Eu passei lá esses dias, eu vi a reforma. Então, de parabéns à comunidade do Santana. Quando as forças se unem, o negócio funciona. Muito obrigado, presidente. Gostaria de cumprimentar os meus colegas vereadores, a todos os servidores que trabalham aqui na Câmara Municipal, que muito nos ajudam aqui. Cumprimentar todos os internautas que nos assistem e que vão nos assistir ainda. Primeiro, eu queria fazer os meus apreços à família da Dona Regina, do Zé Afonso, do Rodrigo, que a homenagem feita ao logradouro para o sargento Alessandro, seu filho, é uma homenagem que muito nos honra em participar, porque pessoas de Itaú, são pessoas merecedoras, que muito fez para ajudar também a nossa comunidade. Trabalhou sempre em prol da comunidade de Itaú de Minas, né? A família, a esposa Simone, os filhos, então gostaria de deixar aqui meu apreço. Gostaria de falar para as pessoas que está aqui nesta casa, aberto agora, o centro, o CAC, que é um centro de atendimento ao cidadão. Só que agora vai aumentar vários serviços, né? Vai aumentar o rol de serviços que o CAC vai oferecer para a população. Então, agora vai ter um serviço do CNPJ, do CPF, do SEI, a carteira de trabalho. Então, vai ter vários outros benefícios que nós vamos estar oferecendo aqui na Câmara para os cidadãos itauenses. Não vão precisar mais deslocar para Atápolis, para Passos, né? Esses serviços vão ser oferecidos aqui na Câmara. Então, já está praticamente já concluído e breve estaremos atendendo a todos aí de Itaú com esse serviço. Gostaria de deixar também aqui um incentivo, né, ao Parlamento Jovem, que já existe aqui na Câmara, e em março agora vai dar continuação ao Parlamento Jovem, ao Programa Cidadão do Amanhã, porque é um programa transformador, gente. É um programa que vai ajudar os nossos jovens a entender melhor a política pública, né? A concepção do que é política no âmbito, né? Que eles vão estar podendo ver de perto, né? Então, nossa casa aqui está oferecendo esse projeto, né, do Parlamento Jovem, que já segue aí, e o Programa Cidadão do Amanhã. E também gostaria de pedir a todos os cidadãos itauenses
para que se cuidem mais um pouquinho, gente. Estamos chegando lá. Porque agora nós temos um vírus, uma variante do Covid-19, que está assim, se propagando a uma força total. Então, nós temos várias cidades aí que já estão em lockdown e não tem previsão de abertura. Então, vamos nos cuidar, preservar a nossa cidade, preservar nossas famílias, para que nós possamos ter aí o comércio aberto, as pessoas trabalhando, porque todo mundo precisa do seu ganha-pão. Todo mundo precisa do seu dinheiro para alimentar as famílias, né? Então, que nós possamos ter mais um pouquinho de cuidado, tá bom? É isso que eu peço a todos os itauenses, que tenham mais consciência. Obrigado, boa noite. Convoco uma sessão extraordinária, logo após essa sessão, para a segunda votação dos projetos ora aprovados. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão. Pode continuar, Alisson. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo itauense, após conferido o coro, declaro aberta a presente sessão. As atas das sessões anteriores serão votadas na próxima sessão. Ordem do dia. Conferido o quórum. Coloco em segunda votação o projeto de lei número 06/2021, visa a aquisição de medicamentos para assistência farmacêutica. Minutinho, gente, porque os computadores não estão entrando aqui. Só um minutinho, por favor. No Alisson. O meu tá diferente. O meu também. Vamos fazer a votação? Pode fazer? Eu vou seguir do jeito que tá aqui os nomes, tá? Não tem problema não? Vamos. Vamos fazer nominal. Tivemos um problema aqui nos painéis, né? Ok? Isso, deu certo. Vamos voltar. Pode. Extraordinário. Sim. Obrigada. Roberto.
aprovada por unanimidade. Coloco em segunda votação o projeto de lei número 07/2021, visa a realização de despesas para manutenção do programa Saúde na Escola. Aprovada por unanimidade. Coloco em segunda votação o projeto de lei número 08/2021, destina ao enfrentamento de emergência Covid-19 nas políticas de saúde. Aprovada por unanimidade. Coloco em segunda votação o projeto de lei número 09/2021, visa a realização de despesas para assistência social. Aprovada por unanimidade. Tendo recebido no prazo hábil de 2 projetos de leis com as seguintes sessões extraordinárias. Dia 24/2, amanhã, quarta-feira, às 15 horas. Dia 25/2, quinta-feira, às 13h30, outra sessão extraordinária. Agradeço as bênçãos e a proteção de Deus. A Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão.